Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior, a disciplina hoje é Física e o tema da aula é Eletrodinâmica. Essa é a primeira aula de Eletrodinâmica de uma série que nós teremos. Então hoje nós vamos pegar uma questão bem conceitual e nas próximas aulas nós vamos trabalhar de uma maneira mais prática, mais efetiva, resolvendo problemas. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai dar é sobre corrente elétrica. Vamos recapitular algo primeiro aqui. Nós trabalhamos anteriormente pela lógica da sua escola, do material didático e uma lógica intelectual também. Nós trabalhamos primeiro com a eletrostática. A eletrostática são corpos com carga elétrica em equilíbrio ou em processo de equilíbrio, tá bom? Você tem um corpo com 10 coulombs positivo, outro corpo com 0 coulomb positivo, 0 coulomb, você interagiu os dois, essa carga elétrica vai se dividir. Tranquilamente, recapitula lá, provavelmente a gente tem uma aula sobre isso, é só ir lá atrás se você não cursou ainda para pegar, tá bom? A eletrodinâmica, ela trabalha com essa carga elétrica em movimento. Ó, elétrica, carga elétrica, tá? Dinâmica, mudança. Uma observação aqui, na natureza tudo é dinâmico, nada é estático. Por mais que você pense que existe algo estático, não existe. O interessante para o mundo biológico é que a física, a química, a biologia busque o equilíbrio, mas a partir do momento que alcançamos esse equilíbrio, acontecem alguns probleminhas. Então a dinâmica é interessante, tá bom? A corrente elétrica, mais uma vez, é essa carga. Quantos coulombs estamos destacando? Para os nossos problemas, geralmente nós vamos trabalhar com elétrons se deslocando, tá? Mas essa não é a definição correta. A definição correta é carga elétrica em movimento. Pode ser positiva, pode ser negativa e assim vai, tá bom? O segundo tópico aqui, ó, causa da corrente elétrica. Imagine, vamos fazer um exercício de imaginação. Você tem uma caixa d'água grandona aqui, outra caixa d'água grandona, reservatórios, né, de água, e embaixo eu tenho um cano ligando as duas caixas d'água. No meio eu tenho uma válvula, sabe, um registro que eu abro ou fecho. Aqui na caixa d'água da minha direita eu tenho água lá em cima e aqui eu tenho um pouquinho de água. A partir do momento que eu abro o registro, a válvula, essa água aqui vai baixar o nível porque vai permitir a passagem de água para o outro lado, até alcançarem um equilíbrio, ok? Se elas duas já estiverem em equilíbrio, não acontece mais a dinâmica. Estão em equilíbrio, estão estacionadas. Na carga elétrica, na corrente elétrica, acontece algo parecido. Assim como ocorreu um fluxo de água pelo cano até alcançarem o equilíbrio, de uma maneira análoga, nós podemos comparar com a corrente elétrica. Se você tem um polo, em um determinado polo, você tem muita carga negativa, em um outro polo, você não tem nada de carga negativa, ou muito pouco, ou mais carga positiva, no nosso caso, carga elétrica é um pouco diferente, né? Carga elétrica positiva, os elétrons, ou seja, a carga elétrica negativa que está desse lado, vai passar pelo condutor indo para o outro lado. Entendeu? Na água existe uma diferença de quantidade, de nível de água. Em eletrodinâmica, nós falamos que existe uma diferença de potencial. Ok? Potencial elétrico, aquilo que nós estudamos em eletrostática, estamos resgatando para cá. Tá bom? Se você tem uma diferença de potencial, aqui você tem bastante carga positiva, aqui você tem bastante carga negativa ou pouca carga positiva, vamos buscar o equilíbrio. Quando se busca o equilíbrio, está ocorrendo a corrente, né? Está ocorrendo o fluxo de carga elétrica ali. Esse fluxo de carga elétrica a gente chama de corrente elétrica. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Você pega a pilha lá, uma pilha de 1,5 volts, né? O que está acontecendo ali? Acontece uma diferença de potencial de voltagem do polo positivo para o polo negativo e vice-versa, né? A partir do momento que você liga um fiozinho de uma ponta à outra, essa carga elétrica vai passar por ali. E quando a pilha acaba? Quando não existe mais diferença de potencial.
em um polo da pilha tem carga elétrica negativa e do outro polo também tem carga elétrica negativa na mesma proporção. Então, a pilha acabou. É assim que funciona. Vamos deixar isso mais claro nas aulas futuras, que a gente vai trabalhar especificamente com números. Intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica. Imagina lá, você está no metrô da sua grande cidade, né? Capital do Acre, mais ou menos, né? Não sei, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, você tem lá a catraca do metrô. Você está em São Paulo, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Você vai perceber que tem muita gente passando pela catraca. Então, você vai ter um fluxo de pessoas pela catraca muito grande, né? Agora, em compensação, se você for passar lá umas 3 horas da tarde, 3h30, 2h30, 3h30 da tarde, você vai passar pela catraca e não vai ter um fluxo tão grande assim, também vai ter pessoas. Esse fluxo é o quê? O que determina o fluxo? Quantidade de pessoas por unidade de tempo, quantidade de pessoas por minuto, quantidade de pessoas por hora. Então você tem uma divisãozinha aí que você trabalha e você vê a intensidade de pessoas correndo por ali. Na eletrodinâmica, o pensamento é análogo a isso daí. Você tem o símbolo que é corrente elétrica, né? Ampere, né? O símbolo de ampere. E você tem carga, a carga que está passando por ali. Passou quanto de carga ali? Passou 120 coulombs de carga, 120 coulombs de carga. Mas demorou quanto tempo para passar? Se você der uma quantidade de tempo muito grande, a intensidade vai ser baixa. Se isso tudo passou em uma quantidade de tempo pequenininha, a intensidade vai ser alta. Lembre-se, quando você tem uma divisão, esse cara de baixo aqui é inversamente proporcional a esse cara aqui. O cara de cima é diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Quanto maior a carga, maior a intensidade. Quanto maior o tempo, menor a intensidade. Lembre-se disso, volta aí que isso aqui é muito importante e ajuda em muita coisa, tá bom? Então, vai ser coulomb por segundo, seriam as unidades de medida. Mas como você não vai colocar coulomb por segundo, é a mesma coisa que você colocar ampere, tá? Ampere é o cara que trabalhou em cima disso e conseguiu. Por isso a letra é maiúscula, homenagem a uma pessoa, tá bom? As unidades de medidas são minúsculas porque não tem nada a ver com o nome próprio. Isso tudo a gente vê presente nos circuitos. Um circuito ele tem alguns elementos básicos. Um circuito elétrico. Você tem o gerador, que é onde promove a diferença de potencial. Você tem o condutor, que é o fio que vai conduzir de um lado para o outro. Você tem a chave, onde liga, desliga, onde permite ou não. Lembra da válvula do caninho? Então, você tem a chave, que seria o interruptor. E você tem um resistor. Esse resistor aqui pode ser qualquer coisa que utilize a energia elétrica para formar um outro tipo de energia, transformar em outro tipo de energia. Por exemplo, uma pequena lâmpada vai utilizar o fluxo de energia ali, de carga elétrica, vai transformar em energia luminosa, em energia térmica. Você pode ter um motorzinho, vai transformar em energia cinética e energia térmica. Detalhe, não existe transformação de energia sem produção de calor, energia térmica, tá? É uma matériazinha sobre entropia, depois a gente trabalha sobre isso também. Marca aí. E aí você tem os gráficos dessa corrente elétrica, tá bom? Os gráficos aqui, ó, talvez vocês não estejam muito familiarizados com corrente contínua pulsante, mas eu decidi colocar porque nós estamos falando com pessoas de diversos níveis diferentes. Então vamos lá, corrente contínua constante. É aquela da pilha que a gente vê, sabe? Corrente contínua. Eu tenho uma corrente elétrica organizada com fluxo unidirecional, tá sempre. Então aqui eu tenho ela constante, aqui ó, intensidade, ou seja, corrente elétrica está no eixo Y e no eixo X eu tenho unidade de tempo. Ao longo do tempo, a pilhazinha mantém lá, a bateria mantém o fluxo a intensidade da corrente elétrica. Molezinha, mamão com açúcar, gente. Agora você tem aqui, ó, corrente contínua, ainda é uma bateria, corrente contínua pulsante. Existe algum sistema ali que ela tem um pulso padronizado de corrente. É como se eu estivesse ligando e desligando de uma maneira automática um interruptor de uma pilha, de um circuito de uma pilha. Então eu tenho um pulsar aqui, ó. Eu parti do zero, atingi o máximo, foi para o zero, atingi o mesmo máximo, atingi o mesmo máximo, e assim vai pulsando, tá? Como se fosse um ritmo constante de pulso, beleza?
e eu tenho a corrente alternada. Alternada. Eu vou gravar uma aula em especial para falar sobre o Tesla e sobre, na verdade, sobre corrente contínua e corrente alternada. Como foi o contexto histórico disso daí. É bem legal, bem interessante isso daí. Vamos fazer uma playlist de histórias da física que vai ser bacana. Bom, a corrente alternada, ela tá assim, ó, ela tem o máximo e o mínimo em extremos. Ela não precisa ser tão padronizada. Às vezes não é propósito isso. O interessante até que fosse, né? Aí você tinha a quantidade, o hertz, né? Aqui no Brasil a gente não dá muita importância para isso, mas em alguns outros países os equipamentos levam muito em consideração essa frequência, como é que é dentro da corrente alternada, né? Eles afirmam até que prejudica muitos equipamentos quando essa frequência é muito fora de um padrão. Mas o que a gente tem aqui, para fins práticos, para a gente visualizar? Você tem a corrente elétrica indo como se fosse unidirecional para cá e de repente elas começam a bater na parede do próprio condutor, né, na parte isolante, ela volta um pouco, vai novamente para lá e isso causa o quê? Uma oscilação no gráfico entre positivo e negativo dentro da plotagem aqui do gráfico, ok? Ao longo do tempo ela tem essa variação. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas características e resolução de problemas relacionados à eletrodinâmica. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.